Olá pessoal da 61B, então hoje em Ciências nós vamos ver o livro didático nas páginas 36 a 49 e o de atividades da 22 a 28. Bom, aqui tem um resumo que eu vou passar para vocês depois, bem devagarinho, para vocês irem copiando no caderno, tá? Bem, na página 36 é um conteúdo novo sobre a transformação dos materiais, tá? Então, o que fala aqui? Fala que quando a gente prepara um bolo, ocorrem algumas transformações, né? A gente tem a farinha, o leite, o ovo, né? Vários ingredientes, tanto sólidos quanto líquidos, que são misturados, são colocados no forno, né? Sofrem um aquecimento e essas substâncias vão se transformar. Vai mudar o cheiro, o aspecto, às vezes muda até a cor, tá? Então a gente tem transformações, né, das substâncias. E aí nós temos dois tipos de transformações: a transformação química e a transformação física. E é isso que a gente vai ver hoje. Qual a diferença da transformação química para a transformação física? Então, aqui para nós diz que quando se verifica a alteração na composição dos materiais, como a formação de uma ou duas substâncias, nós temos uma transformação química, tá? E aí diz aqui, em uma reação química, a composição dos materiais é alterada, a formação de substâncias diferentes da original. Então, a gente tem algumas substâncias que, quando misturadas, se transformam em outra, tá? Qual o exemplo? O bolo. No bolo, a gente tem o leite, o ovo, a farinha, o fermento. E essa transformação, essa mistura deles, tá? Faz formar outra substância completamente diferente, que é o bolo, né? Então, essa mistura de substâncias faz com que outra coisa surja, tá? Aqui para nós dizer assim, para a receita de bolo de caneca, o principal componente da reação é o fermento em pó. A temperatura alta faz com que o fermento libere gás carbônico na massa, que é responsável pelo aumento do volume do bolo. Então, a gente tem várias modificações aí nessa massa de bolo, nessa transformação, que antes a gente tinha a farinha, o ovo, o leite, o fermento, e agora a gente tem um bolo, tá? Então, a gente tem uma transformação de várias substâncias, né, em uma outra substância completamente diferente daquela. Quando a gente tem transformação química, essa transformação química pode mostrar para nós algumas mudanças de cor, de cheiro, de liberação de algum gás, né? De liberação de calor. Então, a transformação química, ela é visível aos olhos. A gente consegue ver essa transformação de uma substância em outra, tá? Aqui na página 37 de vocês, fala assim, muitas vezes é fácil perceber quando está ocorrendo uma transformação química. Ao fazer bolo, por exemplo, as mudanças de propriedades como textura, cheiro e sabor indicam a formação de novas substâncias. Então, a gente tem uma transformação visível das coisas, tá? Aquilo que eu estava falando para vocês, a gente consegue ou sentir o cheiro, ou ver a transformação de cor, ou a liberação de um gás, tá? Aí é que fala para nós, em outros casos, porém, pode ser mais difícil de observar essas alterações nas propriedades das substâncias iniciais para afirmar que está ocorrendo uma reação. Para isso, há algumas evidências físicas, características que a gente consegue notar, simples e diretas, que podem nos ajudar. Então, a gente tem aqui, algumas alterações que podem acontecer. Mudança de cor, olha o pão assado. Quando o pão não foi assado, ele tá branquinho, né? A massa tá branca,
Ao ser assada, a massa de pão fica mais escura. Então, a gente tem uma transformação de cor aí. A gente tem uma modificação química. Alteração de odor do ovo, ó. Alteração de odor. O ovo, quando estralado, libera um odor característico. Então, estragado, desculpa, ele libera um odor característico. Então, a gente já tem uma transformação de substância aí quando o ovo estraga. Quando o ovo tá bom, a gente tem um certo aroma. Quando ele tá estragado, a gente tem outro aroma completamente diferente. Então, aí a gente já consegue ver a transformação química, que modifica aquilo que a gente viu, não é mais o mesmo, ele se transforma em outro, tá? Liberação de gás, ó, o comprimido efervescente na água. Então, aqui, ó, ao adicionar um comprimido efervescente na água, a liberação de gás. Então, a gente consegue ver aquelas bolinhas até o comprimido se desmanchar completamente, se transformar em outra substância, né? Que é o remédio que a gente vai tomar. Liberação de luz e calor. Os fogos de artifícios, ó, né? Quando eles vão estourar, eles liberam luz e calor. Então, a gente tem uma transformação daquela estrutura que antes era um pó em um fogo de artifício, né? Uma transformação que a gente consegue enxergar, luminosa. Aqui para nós fala assim, ó, que a ausência desses sinais nem sempre significa que não ocorreu a reação, tá? Tem coisas que a gente não consegue ver ao olho nu. E um exemplo é a respiração. Então, quando a gente respira, entra oxigênio para o nosso corpo. Quando a gente expira, a gente libera gás carbônico. Então, aí a gente já tem uma modificação da substância. O que antes era oxigênio, entrou, passou por um processo em todo o nosso corpo e foi liberado gás carbônico. A gente teve uma transformação química dessa substância, tá? E várias outras substâncias que a gente pode ver, tanto em laboratório, como até no nosso dia a dia, tá? Pessoal, aqui, ó, é uma atividade, vocês não são obrigados a fazer, mas quem tiver essas coisas aqui em casa pode fazer, que é muito legal, tá? Bom, e aí aqui pra nós tá falando sobre a reação química. Que a reação química, ó, ela tem essa transformação química pode ser representada por um esquema em que as substâncias iniciais, denominadas reagentes, são indicadas à esquerda da seta e separadas entre si por um sinal de adição, de mais. Isso ocorre quando há mais de uma substância envolvida na reação. E as substâncias formadas são chamadas de produto. Então, aqui, ó, a gente tem os reagentes, o que vão se transformar em outra substância, e o produto, o que se transformou depois, tá? Aqui, um exemplo seria farinha, ovo, fermento. Farinha mais ovo mais fermento, igual a bolo, tá? Um exemplo, assim, simples. Bom, aí aqui diz pra nós assim. Além das informações, podem ser especificados por meio de símbolos dos estados. Se está sólido, se está líquido, se está gasoso, ou se é uma substância, ó, dissolvida em água. Então, se tem um S, é sólido. Se tem um Lzinho, é líquido. Se tem um Gzinho, é gasoso. E se tem um AQ, é uma substância dissolvida em água, que a gente chama de soluções aquosas, tá? Aqui, ó, tem um exemplo. Ácido acético, que está diluído em água, ó, aquoso, mais bicarbonato de sódio, que é sólido. São os reagentes. Quando a gente mistura esses dois, tem um produto, ó, que é o dióxido de carbono, que é em formato de gás, e a água líquida, tá? Então, ó, reagentes, produto. O que eu tinha antes, depois de ter misturado, o que se transformou, tá? Então, a gente sempre vai ter, numa reação química, uma transformação da substância. Ela não vai ser igual ao que ela era antes, tá? 40, vamos lá para a página 40. Olha aqui, ó.
E aí aqui fala para nós sobre a velocidade das reações, tá? Então aqui a gente tem um palito de fósforo que foi aceso e a velocidade em que ele queima e se transforma em carvão, tá? Olha como é rápida essa transformação do palito em carvão, né? Aqui a gente tem uma maçã que com o passar dos dias ela vai apodrecendo e vai se transformando em outra substância. Essa aqui já é mais lenta, tá? Então, aqui diz para nós, ó, que as reações químicas, elas podem ser chamadas de transformações químicas e não acontecem sempre na mesma velocidade. Algumas são mais rápidas e o resultado pode ser visto na hora, quando um palito de fósforo é aceso, e as outras são mais lentas, podem levar dias, meses ou anos. E aí é que mostra a deterioração do alimento, tá? Outro exemplo que a gente pode mostrar é um papel, quando o papel é queimado, tá? A queima dele, a transformação dele em cinza é muito rápida, tá? Aqui embaixo no Conexões tá falando para vocês do lixo, que o lixo ele começa a se desmanchar, começa a ter a liberação daquele chorume, que é o líquido, aquele tóxico que a gente falou na última aula, além de liberar vários gases, tá? Então, tem uma grande diferença, assim. Isso acontece de forma mais lenta, mais gradual, tá? E é uma transformação química, porque antes a gente tinha um entulho e vai se transformar em gás que vai ser liberado em um líquido, tá? Aqui no Fazendo Ciências, ó, da página 40 e 41, é outra atividade prática, tá? Que quem tiver o material em casa pode fazer, porque é muito legal pra gente ver, assim, ao vivo essas mudanças e conseguir analisar, tá? Não é obrigado, mas quem tiver o material é legal fazer, tá? Na página 42, mostra para nós as reações químicas que acontecem no nosso corpo e às vezes a gente não nota, tá? A primeira reação química que tá falando aqui é a digestão. Então, o alimento, né, aqui um hambúrguer, antes de ser comido, ele tem uma estrutura. Depois que a gente mastiga ele e ele passa por todo o nosso sistema digestório, ele começa a se modificar, tá? A gente começa a absorver nutrientes que são importantes para o nosso corpo e ele se modifica em outra substância completamente diferente, tá? Que são as fezes. Então, o que a gente comeu, ó, o hambúrguer é completamente diferente do que a gente expele depois, né? O que a gente libera do nosso corpo depois. Então, tem toda uma transformação química aí do alimento, tá? Aqui, ó, tá mostrando a casquinha da ferida, ó. Aqui também tem uma transformação química, tá? Ó, diz assim, ó. Você já sabe que o sangue é uma mistura composta de muitas substâncias. Quando você se fere, ocorrem reações químicas que deixam o sangue mais espesso, mais grosso, mais denso, formando a casca da ferida. Esse processo é chamado de coagulação. Então, essa casquinha de ferida aqui é a transformação do sangue que secou, que ficou grosso, que ficou denso, em casquinha para fazer o processo de cura. Então, olha como se transforma o sangue em outra substância, tá? Outra reação química que transforma uma coisa em outra é a produção da urina, tá? Porque como é que a gente produz a urina? Né? Aqui tá mostrando para nós o nosso sistema urinário, tá? Então, a urina, ela é o que não presta, o que a gente quer liberar, que tá no nosso sangue. Então, o sangue, ele é transformado, ele é retirado todas as substâncias ruins e ela é transformada numa urina. Então, todas as substâncias que não são boas para nós, que estão no nosso sangue, elas são retiradas do sangue e são transformadas em outra coisa, completamente diferente do nosso sangue, tá? Então, é outra transformação química, ó.
Lembrem sempre que a transformação química, ela modifica completamente aquilo que era antes, tá? Ó, e aí aqui fala para nós sobre a respiração, que a gente já tinha comentado, tá? Que a respiração tem uma transformação química que antes a gente pega primeiro o oxigênio e depois libera gás carbônico, que é outra substância completamente diferente do oxigênio que a gente respirou, tá? Então, lembrem sempre que reação química, transformação química, modifica aquilo que era antes, tá? Lembrem sempre do bolo. Aqui, ó, na página 43 de vocês, está falando sobre a transformação física, tá? E aqui tá mostrando para nós um papel amassado, um papel em chamas e as cinzas. Quando a gente coloca fogo num papel, ele se transforma em cinza. A cinza é uma transformação química. Então, quando eu coloco fogo no papel, eu estou fazendo uma reação, uma transformação química, porque eu não vou ter mais o papel, eu vou ter as cinzas do papel, que é outra substância completamente diferente do papel. Só que quando eu pego uma folha de papel e simplesmente amasso ela numa bolinha, eu ainda tenho papel. Eu só tenho uma diferença na característica dele, tá? Antes ele era um papel reto, agora ele é uma bolinha de papel. Isto é uma transformação física, tá? Quando a gente tem a modificação só da característica ali física do material, mas ele ainda continua sendo a mesma coisa. Eu tenho uma bolinha de papel, o papel ainda continua ali, ainda continua o mesmo, tá? Então, se eu desamassar a bolinha de papel, eu vou continuar tendo um papel, tá? Então, ela não tem uma transformação em outra substância. Aqui eu tinha uma bolinha de papel, aqui eu tenho cinzas, transformação química. Aqui eu tinha um papel reto e agora eu tenho uma bolinha. É uma transformação física. Ainda continua sendo papel, tá? Então, aqui para nós diz assim, ó, que em todas as situações, o material inicial corresponde a um pedaço de papel. Porém, as transformações envolvidas são bem diferentes, ó. Aquilo que eu falei para vocês. Transformação física, ainda tenho uma bolinha de papel. Transformação química, da bolinha de papel eu tenho cinzas, tá? Quando o papel é queimado, conforme você já estudou, ocorre a transformação química, em que as substâncias iniciais, os reagentes, são transformados em novas substâncias, o produto. E essa reação pode ser representada pelo esquema. Então, eu tenho uma bolinha de papel, o oxigênio, que ajudou ali a fazer as chamas, e eu tenho as cinzas, o dióxido de carbono, né, que é a fumacinha liberada, e a água que a gente não vê, porque sai em gás também, tá? Então, aqui diz assim: observe as imagens e no esquema que representam a queima da matéria inicial que se transformou em algo diferente. Isso indica que há alteração na composição química da matéria, tá? Então, aqui fala sobre a combustão, sobre a queima do papel, que é uma reação química. Depois aqui diz para nós, ao amassar um papel, observa-se que não há alteração na sua composição química, ou seja, a substância presente na sua composição permanece a mesma, é igual, é um papel do mesmo jeito. Portanto, quando não são formadas novas substâncias, sendo modificada somente a aparência, ocorre uma transformação física. Então, eu tinha uma folha de papel, se transformou em bolinha de papel, continua papel. É a transformação física, tá? Vamos lá para a página 44. Aqui na página 44 está mostrando para nós algumas reações físicas. Amassar latinha, ela continua sendo uma latinha de alumínio, a única coisa que agora ela está amassada. Transformação física, tá? Quebrar uma caneca, ela continua uma caneca, continua de porcelana, continua com os mesmos materiais. A única coisa é que ela está quebrada, transformação física, continua sendo a mesma coisa, só que quebrada. Cortar o cabelo,
Cortei meu cabelo continua da mesma cor, tudo igualzinho. Transformação física, eu só cortei, ele só diminuiu, ele vai crescer de novo, tá? Ó, dobradura de papel, também é a mesma coisa de amassar bolinha. Transformação física, o papel modificou só a aparência, mas ele continua um papel. Cortar alimentos, também. No momento que eu corto o alimento, eu só modifico a aparência dele. Ele continua o mesmo alimento, tá? E aí, para nós, diz assim, ó. As mudanças de estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, também correspondem a transformações físicas. Quando a água, por exemplo, em um estado líquido é resfriada, transformando-se em gelo, a água está em estado sólido, mas ela ainda é água, ela continua com a mesma fórmula H2O. Então, eu tenho uma transformação física, tá? A mesma coisa, ó, quando a gente tem, ó, continua sendo constituída pelos elementos químicos hidrogênio e oxigênio. Então, a gente tem a mesma coisa, a água, tá? Quando colocado a ferver, o vapor resultante continua sendo água, formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, toda a reação de transformação da água no estado sólido, líquido ou gasoso, eu tenho uma transformação física. Eu estou modificando a aparência da água, mas eu não estou modificando a sua substância, a sua fórmula, tá? Ela, tanto no gás, quanto no líquido, quanto no sólido, ela continua sendo H2O. Então, eu não tenho uma modificação, tá? Eu teria uma modificação de substância se eu colocasse aquele pozinho de suco na água. Aí eu tenho uma transformação química, porque antes eu tinha água e eu tinha a substância que é o pozinho. Ela se transformou num suco. Aí eu tenho substância química. Quando eu só tenho transformação de sólido, líquido e gasoso, aí eu tenho uma transformação física, tá? Pessoal, façam as atividades, tá? Página 45, 46, 47, 48 e a 49, tá? O que vocês tiverem dúvidas, me mandem. Depois que vocês terminarem de responder as páginas, tanto do livro didático quanto do de atividades, o de atividades é da 22 a 28, vocês mandam por e-mail, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem por e-mail, tá certo? Que a tia ajuda vocês. Aqui agora, eu vou passar bem devagarinho pra vocês, ó, pra vocês irem pausando o vídeo e copiar o resuminho no caderno, tá? Porque o resuminho vai ajudar vocês, ó, a estudarem para as avaliações, tá? Ó. Então, é um resuminho sobre o conteúdo, tá certo? Vamos para a próxima folha. Ó, essa é a folha 2. Tá? Ó. Aqui fala sobre as transformações no nosso corpo, ó. Ok, agora vamos lá para a folha 3. Ó. Tá, pessoal? Essa aula, essas atividades de hoje, elas servem para hoje, dia 1º, e para quinta-feira, tá? Dia 4, ok? Então, é a atividade da semana, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem por e-mail, que eu auxilio vocês, tá bem? Então, pessoal, era isso. Até semana que vem, tá certo? Bons estudos!